Alguns encontros são mais do que simples coincidências. Há laços que desafiam o tempo, a lógica e até mesmo a própria realidade. Quando duas almas estão destinadas uma à outra, tudo no universo parece conspirar para o reencontro, mesmo após separações, silêncios e distâncias. Este roteiro mergulha profundamente na ideia de que o destino pode unir duas pessoas em um nível que vai além do físico, tocando camadas sutis da alma, do inconsciente e do invisível. Explorando os conceitos da psicologia analítica de Carl Jung, vamos revelar os mecanismos misteriosos que operam por trás dessas conexões raras e profundas. Prepare-se para descobrir por que certas pessoas simplesmente não podem ser esquecidas e por que, apesar de tudo, elas sempre encontram o caminho de volta uma para a outra. Se você acredita no poder de conexões destinadas, comente abaixo. Almas que se reconhecem jamais se perdem. Na perspectiva junguiana, os encontros significativos entre duas pessoas não são meras coincidências. São manifestações profundas do inconsciente coletivo, onde símbolos e arquétipos compartilham significados universais. Quando falamos de almas destinadas, estamos nos referindo a uma dinâmica arquetípica poderosa, que pode ser explicada por vários conceitos da psicologia analítica de Carl Jung. A ideia da projeção é central. Muitas vezes, ao nos apaixonarmos intensamente por alguém, estamos projetando nessa pessoa aspectos inconscientes de nós mesmos. Isso é especialmente verdadeiro quando sentimos uma conexão imediata e inexplicável, como se conhecêssemos alguém há muito tempo. Jung chamava isso de encontro com a ânima ou ânimos, as representações do feminino no homem e do masculino na mulher. Esses encontros despertam um impulso à individuação, o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, integrando todas as nossas partes fragmentadas. O conceito de sombra também é essencial. Encontros com almas destinadas, muitas vezes, despertam dores, conflitos e aprendizados intensos, pois essa pessoa reflete aquilo que precisamos enxergar, curar ou transformar em nós mesmos. Ela nos confronta e, ao mesmo tempo, nos completa. A alma destinada não é perfeita, mas é espelho, e é através dela que evoluímos. Por fim, a noção de sincronicidade, eventos que não têm relação causal, mas possuem um profundo significado simbólico, revela como o destino age de forma invisível para unir essas almas. Quando dois indivíduos estão prontos para crescer, o universo parece mover forças ocultas para aproximá-los. Agora que entendemos a base junguiana dessa conexão tão especial, vamos aprofundar ainda mais. Por favor, me diga os 4 subtemas que você gostaria de ver na próxima parte do roteiro, para que eu possa desenvolver o conteúdo principal. Na psicologia analítica de Carl Jung, a sincronicidade é um dos conceitos mais fascinantes e misteriosos. Trata-se de acontecimentos que não têm uma relação causal direta, mas que se manifestam de maneira significativa, como se o universo falasse através de sinais, coincidências e encontros improváveis. Quando duas almas estão destinadas a se encontrar, a sincronicidade age como um fio invisível que costura os espaços do tempo, do acaso e da escolha. Não se trata de mágica, mas de um alinhamento entre o mundo interior e os acontecimentos externos, criando o que Jung chamou de acontecimentos significativos acausais. Imagine duas pessoas que se cruzam em diferentes fases da vida, sem saber que um dia suas histórias se entrelaçariam de maneira definitiva. Talvez tenham estudado na mesma escola sem nunca se verem, ou frequentado os mesmos lugares em épocas distintas. Anos depois, um encontro inesperado, aparentemente banal, desperta algo profundo, como se aquela alma já fosse conhecida. Esse tipo de experiência não é raro entre pessoas que vivem uma conexão de alma, e é exatamente isso que a sincronicidade representa. O momento certo, o lugar certo, o chamado do inconsciente respondido no mundo externo. Essas coincidências cheias de significado não ocorrem por acaso, mas refletem um movimento interno de prontidão. A alma só reconhece a outra quando está aberta para isso. O encontro, por mais inexplicável que pareça, é resultado de processos inconscientes que vêm se desenvolvendo silenciosamente. Quando o inconsciente de ambos se alinha com os arquétipos de amor, destino e transformação,
o universo responde com uma sincronicidade, aquele encontro que muda tudo. Jung dizia que a sincronicidade é como a interseção de dois mundos, o interior e o exterior. É um portal onde o símbolo se torna fato e o inconsciente se revela na realidade. Ao estudar diversos casos clínicos e experiências pessoais, ele percebeu que essas coincidências significativas ocorriam frequentemente em momentos de grande transformação psíquica, como nas experiências de amor profundo. Por isso, quando falamos em almas destinadas, é impossível ignorar o papel da sincronicidade em sua união. O momento em que essas almas se encontram costuma ser marcado por uma sensação de inevitabilidade. Há uma certeza interna, mesmo que a mente racional questione. É como se a vida estivesse preparando aquele momento há muito tempo, plantando pistas, criando conexões silenciosas. Isso não significa que o caminho será fácil, mas que é significativo. A sincronicidade não garante conforto, mas propósito. Quando olhamos para esses encontros com olhos junguianos, percebemos que eles carregam uma função psíquica muito mais profunda: despertar conteúdos adormecidos, provocar rupturas internas, iniciar processos de individuação. A alma destinada não aparece para completar o ego, mas para ajudar a desvelar a essência. E a forma como esse encontro acontece, repleto de sinais, sonhos, símbolos e coincidências, é a assinatura da sincronicidade. Muitos relatos de encontros de alma incluem sincronicidades impressionantes, sonhos premonitórios, encontros improváveis em lugares distantes, números repetidos, músicas específicas que tocam no momento exato, frases ditas simultaneamente. Esses elementos não são apenas poéticos, são manifestações simbólicas do inconsciente tentando se comunicar com a consciência. E é nesse diálogo entre os mundos que o amor verdadeiro nasce. Assim, quando duas almas estão destinadas, nada pode separá-las, não porque o destino é uma força imutável, mas porque há uma dança entre o inconsciente e o universo que prepara esse encontro. E quando ele ocorre, é como se tudo ganhasse sentido. A sincronicidade não força a união. Ela revela que a conexão já existia, mesmo antes dos corpos se tocarem. O reconhecimento é imediato, porque é ancestral. É a lembrança de algo que nunca foi esquecido. Se você já viveu algo assim, sabe que é impossível ignorar. O chamado é forte, os sinais são claros, e a sensação de "era para ser" invade silenciosamente o coração. E é aí que a jornada começa. Uma das experiências mais marcantes em encontros de alma é a sensação de reconhecimento imediato. Não se trata apenas de simpatia ou afinidade, mas de algo mais profundo, quase inexplicável, como se estivéssemos diante de alguém que já conhecíamos antes mesmo do primeiro olhar. Carl Jung nos oferece uma explicação poderosa para esse fenômeno, através do conceito de projeção, um mecanismo psíquico em que aspectos inconscientes de nós mesmos são lançados sobre o outro. Nas relações de alma, esse processo ocorre com intensidade e profundidade, despertando em nós emoções, lembranças e desejos ocultos. Quando encontramos alguém e sentimos essa conexão quase mística, muitas vezes estamos projetando nessa pessoa partes da nossa psique que ainda não reconhecemos como nossas. Jung chamava isso de projeção da anima, a imagem do feminino inconsciente no homem, ou do animus, o masculino inconsciente na mulher. Essas figuras internas carregam as qualidades que precisamos integrar para alcançar a totalidade. Assim, quando alguém encarna essas características, nossa alma responde com uma intensidade visceral, como se aquele encontro fosse uma chave que abre portas interiores. É por isso que, ao nos apaixonarmos por alguém que representa nossa anima ou animus, não estamos apenas nos relacionando com a pessoa externa, mas com um símbolo vivo do que buscamos inconscientemente. O reconhecimento que sentimos é, na verdade, o reflexo de uma parte de nós mesmos. Vemos no outro o que desejamos, tememos ou precisamos despertar. Isso explica por que relações de alma são tão impactantes. Elas não seguem padrões comuns de atração, mas ativam conteúdos profundos da psique. Esse processo, no entanto, não é isento de desafios. A projeção, embora encantadora no início, tende a se desfazer com o tempo, revelando o verdadeiro eu do outro.
e o nosso também. Quando isso acontece, a relação entra em um momento crucial. Ou evoluímos juntos, integrando as projeções e vendo o outro como ele realmente é, ou nos afastamos, frustrados pelo descompasso entre a fantasia e a realidade. Jung afirmava que todo o processo de individuação passa por esse desmonte das projeções. Só assim podemos amar de forma real, sem ilusões. No contexto das almas destinadas, esse processo tem uma função ainda mais profunda. A projeção não é um erro, mas um convite ao autoconhecimento. Ao vermos no outro aquilo que idealizamos ou rejeitamos, somos levados a confrontar nossas lacunas, nossos desejos reprimidos, nossos medos. O outro torna-se espelho, e um espelho que não mente. A beleza e a dor dessa jornada estão no fato de que somos forçados a olhar para dentro, mesmo quando gostaríamos de manter o foco fora. Por isso, o reconhecimento em um encontro de alma vai além da aparência, da história ou das afinidades. É uma lembrança arquetípica, uma ativação simbólica de conteúdos internos que estavam adormecidos. É como se, ao ver o outro, enxergássemos pela primeira vez a nós mesmos com clareza. E essa clareza pode ser libertadora ou assustadora, mas nunca é neutra. Nas palavras de Jung, somente aquele que se conhece pode amar verdadeiramente. Quando duas almas estão destinadas, elas são levadas a esse conhecimento mútuo, não como uma escolha consciente, mas como um chamado inevitável da psique. A relação, então, deixa de ser apenas uma história de amor e torna-se uma jornada de integração. Amamos o outro, mas aprendemos, sobretudo, a nos amar com mais profundidade, porque reconhecemos em nós aquilo que projetamos. Esse processo não é simples nem linear. Ele envolve rupturas, ajustes, desapontamentos e, acima de tudo, honestidade. Mas quando duas almas passam por isso juntas, a conexão se fortalece. Já não é sustentada por idealizações, mas por autenticidade. O amor deixa de ser projeção e se transforma em presença. E nesse espaço, nasce uma intimidade rara, onde cada um pode ser inteiro diante do outro, sem medo. É nesse ponto que o amor entre almas destinadas revela sua verdadeira força. Ele não une por carência, mas por completude. E essa completude nasce quando, ao olhar para o outro, conseguimos finalmente ver, com compaixão, tudo o que somos. O encontro entre duas almas destinadas não é, como muitos idealizam, um caminho livre de conflitos ou dores. Pelo contrário, essas relações são, com frequência, as mais intensas e desafiadoras. Isso acontece porque, além do amor, da afinidade e da conexão profunda, existe um fator inevitável: o confronto com a sombra. Carl Jung definiu a sombra como a parte inconsciente da personalidade que contém tudo aquilo que o ego rejeita ou não reconhece como parte de si: desejos, traumas, impulsos reprimidos, aspectos moralmente condenados ou simplesmente ignorados. E é justamente nas relações mais profundas que essa sombra emerge com mais força. Quando duas almas se reconhecem, elas não apenas despertam o que há de mais belo e elevado uma na outra, elas também ativam aquilo que foi excluído, escondido ou esquecido. A alma destinada, muitas vezes, aparece como um espelho poderoso que reflete não só nossa luz, mas também nossa escuridão. E isso pode ser, ao mesmo tempo, transformador e doloroso. A intensidade da conexão, nesses casos, gera uma abertura emocional e psíquica tão grande que as defesas do ego começam a ruir. Medos antigos retornam. Padrões de comportamento inconscientes afloram. Feridas mal curadas se manifestam. Tudo aquilo que estava latente ganha forma através do outro. É por isso que, com frequência, essas relações passam por ciclos de aproximação e afastamento, de paixão e conflito, de encantamento e dor. Não se trata de instabilidade emocional comum, mas de um processo de limpeza psíquica, onde o amor verdadeiro exige um enfrentamento radical de quem realmente somos. Jung enfatizava que o confronto com a sombra é essencial para o crescimento da consciência, e em nenhuma outra experiência isso acontece com tanta força quanto nos relacionamentos íntimos. O outro torna-se um canal de projeção da sombra, fazendo com que culpemos, acusemos ou idealizemos, sem perceber que estamos, na verdade, lidando com partes ocultas de nós mesmos. A raiva que sentimos do outro, muitas vezes,
é um reflexo daquilo que não suportamos ver em nós. A dor que ele provoca é a ativação de uma ferida antiga que carregamos desde antes de conhecê-lo. E por mais paradoxal que pareça, isso é amor. Não o amor romântico e idealizado, mas o amor transformador, que cura porque confronta. A alma destinada não está ali apenas para oferecer prazer e conforto, mas para nos lembrar de tudo aquilo que precisa ser integrado. Ela nos ama mesmo quando nos expomos em nossa vulnerabilidade, em nossa raiva, em nossa confusão. E ao fazer isso, nos convida a fazer o mesmo, a amar a nós mesmos por inteiro, inclusive o que é sombra. Esse processo, no entanto, exige coragem. A maioria das pessoas, ao se deparar com o espelho incômodo do outro, foge, rompe a conexão. Acredita que a dor é sinal de que o amor não é verdadeiro, mas Jung nos convida a olhar além. Ele propõe que o verdadeiro encontro acontece quando duas almas estão dispostas a caminhar juntas, mesmo diante da escuridão. Não para salvar uma a outra, mas para crescerem lado a lado. A sombra, quando reconhecida, perde seu poder destrutivo. Ela se transforma em energia vital, em sabedoria, em força interior. E esse processo só é possível dentro de relações que oferecem espaço para a verdade que liberta, mesmo quando dói. Em uma conexão de alma, o conflito não é sinal de fracasso, mas de profundidade. O que importa não é evitar o embate, mas usá-lo como ferramenta de autoconhecimento. É nesse terreno instável, porém fértil, que o amor real se constrói. Quando aceitamos que o outro também carrega sua sombra e que estamos ali não para julgar, mas para acolher, criamos um espaço sagrado de cura mútua. A alma destinada não é nossa metade, nem nosso oposto. Ela é nosso desafio. E ao enfrentarmos juntos esse desafio, algo novo nasce. Uma relação onde o amor não depende de máscaras, onde o vínculo é mais forte que o ego. Assim, quando duas almas estão destinadas, nada pode separá-las não porque não haja dor, mas porque a dor é entendida como parte da alquimia do amor. Cada conflito torna-se uma oportunidade de integrar, cada ruptura, uma chance de renascer, e cada sombra revelada, um passo a mais rumo à totalidade. Carl Jung dedicou grande parte de sua obra ao que ele chamava de processo de individuação, o caminho pelo qual o indivíduo se torna aquilo que realmente é. Esse processo não é apenas psicológico, mas profundamente espiritual. Trata-se da integração de todos os aspectos da psique, consciente e inconsciente, luz e sombra, masculino e feminino, em um movimento de totalidade e autenticidade. E em nenhum outro contexto, essa jornada é tão intensamente vivida quanto em uma relação entre almas destinadas. Quando duas almas estão verdadeiramente conectadas, a relação deixa de ser um lugar de fuga ou conforto e passa a ser um campo de transformação. O amor entre elas não visa preencher um vazio, mas estimular o crescimento mútuo. Cada encontro, cada conflito, cada momento de silêncio ou de entrega torna-se uma etapa dessa jornada maior. A individuação, então, não acontece à parte da relação, ela é nutrida por ela. Ao contrário da visão romântica e fantasiosa do amor como fusão completa, Jung nos mostra que o verdadeiro amor exige separação psíquica. É preciso que cada um se torne inteiro por si, antes de caminhar ao lado do outro. A alma destinada não está ali para completar, mas para despertar. E esse despertar pode ser inquietante. Ele nos obriga a abandonar projeções, ilusões, idealizações. Exige maturidade, consciência e entrega verdadeira. A individuação em um relacionamento acontece quando há espaço para que ambos possam ser quem são, em sua totalidade. Quando não há mais medo de mostrar as próprias feridas, nem necessidade de controlar ou salvar o outro. Há respeito pelo tempo de cada um, pelas fases internas, pelas crises. A conexão não se rompe diante da dor, ela se fortalece porque ambos compreendem que a dor faz parte do caminho. Esse tipo de amor é raro porque exige sacrifício do ego. Aquele que busca apenas prazer, segurança ou confirmação de valor dificilmente consegue sustentar uma relação de alma. Isso porque a alma não busca estabilidade artificial, ela busca verdade. E a verdade, muitas vezes, desestabiliza.
Ela pede rupturas com antigos padrões, mudanças de identidade, revisões profundas de crenças. O amor entre almas destinadas é, portanto, revolucionário. Ele transforma não porque impõe, mas porque revela. Ao longo do processo de individuação dentro de um vínculo assim, surgem momentos de profundo reconhecimento, a sensação de que, com aquela pessoa, podemos nos despir de todas as máscaras. Podemos mostrar aquilo que escondemos do mundo e, às vezes, de nós mesmos. E ao sermos vistos de forma tão nua, tão crua, experimentamos um tipo de amor que não julga, mas acolhe. Esse é o amor que cura, que sustenta, que renova. Mas o caminho não é linear. Haverá distâncias, rupturas, silêncios. A individuação exige ciclos de aproximação e afastamento, para que cada alma possa voltar-se para dentro de si e descobrir novas camadas de seu próprio ser. Jung nos lembra que não há crescimento sem solidão, nem consciência sem conflito. Portanto, é natural que mesmo almas destinadas passem por fases de separação. O que as diferencia, no entanto, é que a conexão permanece viva, silenciosa, pulsante, mesmo na ausência. Com o tempo, se ambos se comprometem com o próprio processo interno, algo extraordinário acontece. O amor torna-se um espaço de liberdade. Não há mais necessidade de posse nem de controle. Há confiança, há presença, há entrega. O vínculo deixa de ser uma prisão e torna-se um santuário, onde cada um se sente mais perto de si mesmo, estando com o outro. Esse é o verdadeiro milagre das almas destinadas, o amor que liberta, que ensina, que transforma. No fim das contas, o destino não une duas almas para que uma salve a outra, mas para que juntas descubram quem realmente são. A relação não é o fim, mas o caminho. Um caminho de espelhos, de revelações, de quedas e ascensões. E ao longo desse percurso, cada passo dado ao lado da alma destinada nos aproxima de quem viemos ao mundo para ser.